Queridos irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos então participar da nosso estudo bíblico dessa noite. E eu quero dizer para você, em primeiro lugar, pedir desculpas porque nós tentamos fazer a gravação lá na igreja, lá, boas luzes, aquela história toda, mas o computador de lá não estava tão eficiente assim. Então, deu errado, aí eu tive que vir para casa, aproveitei, tomei um banhozinho e vamos então tentar fazer a gravação daqui. Embora tenhamos poucas luzes, a gente pede desculpa a vocês aí, mas a gente vai fazer o estudo daqui hoje, tá bom? Em nome de Jesus, vamos abrir as nossas Bíblias aí em Neemias capítulo 5, versos 1. Depois nós vamos ler do 6 até o verso 12. Neemias, capítulo 5, verso 6 até o 12. Então, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma. Eu também estou procurando aqui. 5, isso. Nós vamos ler o versículo 1. Vamos ler tudo, né? Do 1 até o 12. Amém? Do 1 até o 12. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha. Neemias capítulo 5, verso 1 até o 12. A palavra do Senhor nos diz assim, olha. Então houve um grande clamor do povo e de suas mulheres contra seus irmãos, os judeus. Pois havia quem dizia, nossos filhos e nossas filhas somos muitos, por isso tomamos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia, colocamos em penhor nossas terras, nossas vinhas, nossas casas, para comprarmos trigo durante a fome. E havia quem dizia, pedimos emprestado até para o tributo do rei sobre nossas terras e nossas vinhas. Agora, pois, a nossa carne é como a carne de nossos irmãos e os nossos filhos como os seus filhos, porém, eis que nós sujeitamos nossos filhos e nossas filhas por servos, até algumas das nossas filhas estão subjugadas, que não estão em poder das nossas mãos, e outros têm para si terras e nossas vinhas. Aí o versículo 6. Quando eu ouvi o seu clamor, fiquei muito irado. Então eu meditei em meu coração e depois briguei com os nobres e com os oficiais, dizendo-lhes, emprestais com juros a cada um a seu irmão, e convoquei contra eles uma grande reunião. E no verso 8, e disse-lhes, nós resgatamos nossos irmãos judeus que haviam sido vendidos às nações, conforme o que nos era possível, e vós novamente venderíeis os vossos irmãos, ou seriam eles vendidos a nós? E ficaram calados e não acharam o que responder. No verso 9, e eu disse mais, não é bom o que fazeis, por acaso não andareis no temor a nosso Deus, para que não haja humilhação da parte das nações que são nossas inimigas? Verso 10. Também eu, meus irmãos e meus servos, temos-lhes emprestados a juros, dinheiro e grão. Abandonemos esta cobrança de juros. Bacana isso, hein? Devolvei a eles mesmos suas terras, suas vinhas, seus olivais, suas casas e a 100ª parte do dinheiro, do trigo, do vinho, do azeite que exigis deles. Então disseram, devolveremos, nada lhes exigiremos. Faremos assim como tu dizes. Então chamei aos sacerdotes e lhes fiz jurar que fariam conforme essa promessa. Louvado seja Deus. O tema do nosso estudo de hoje, em função desse texto, chama-se As causas da desunião devem ser eliminadas. Irmão, muitas vezes
A gente acha que está tudo lindo, maravilhoso, nós somos bonzinhos demais, mas muitas vezes a gente só se encontra uma vez, 2 vezes por mês, 3 vezes por mês, 6 vezes por mês, mas quem vive com a gente é que sabe como que a gente é difícil. E nesses termos a gente tem que levar em consideração que quando a gente é difícil, de relacionamento difícil, relacionamento quando mais está mais perto da intimidade, às vezes a gente é bom demais com os outros, mas aqui dentro de casa a gente não é aquela grande coisa. Então há necessidade da gente começar a pensar sobre essas coisas, porque Deus nos chamou a nos unirmos ao corpo de Cristo para sermos todos aqueles que são comandados por Cristo, e então, em função disso, a gente deve viver como reino, onde Ele é o rei. Agora, se nós temos um comportamento que, ao invés de ser um comportamento de união, a gente tem um comportamento de desunião, defendendo os nossos próprios interesses, assim como nós lemos aqui no versículo 5, 6, tal. Eu tenho a minha vinha, eu tenho a minha casa, eu tenho meus filhos, eu dei isso, daquilo. Se nós começarmos a defender os nossos próprios interesses e não pensarmos no interesse do coletivo, nós estaremos promovendo uma desunião ao invés de promovermos a união. E esse texto que nós lemos, nós vamos trabalhar exatamente nisso aqui. Uma das coisas que nós temos que entender é o contexto onde todas aquelas coisas aconteceram. Então, nessa lição, eu vou ler para vocês aqui, olha, entendendo o contexto socioeconômico do pós-exílio, ou seja, os judeus que vieram do exílio, né? E aí, como eles vieram do exílio, e aí? O que aconteceu? Olha só, no meio de uma grande obra, lá em Neemias 4,19 está escrito isso, para um grande Deus, ouviu-se entre os judeus um grande clamor. Não estavam clamando contra os samaritanos, os amonitas ou os árabes, mas contra o seu próprio povo. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus, seus irmãos. Está lá em Neemias capítulo 5, verso 1, que nós lemos. Judeus estavam explorando seus compatriotas e a situação econômica havia se tornado tão desesperadora que até mesmo as esposas, que costumavam manter-se caladas, participavam dos protestos. Examinando o texto, é possível distinguir 3 grupos de pessoas ao qual era o seu clamor, o clamor do povo, né? O primeiro grupo de pessoas ali nesse texto que nós lemos era o grupo assim dos mercadores e dos trabalhadores, né? E aí diz da seguinte forma, olha, os primeiros a reclamar foram os trabalhadores com grandes famílias que se viram sem fonte de renda para se manterem. Eles não possuíam terras. Deixa eu colocar aqui, fica melhor para ler, eu fico mais de frente para vocês, né? Eles não possuíam. Perdi. Tá aqui. Eles não possuíam terras, mas precisavam de comida para sobreviverem. A população estava crescendo, os alimentos eram extremamente escassos e o povo passava fome. Essas pessoas não podiam fazer coisa alguma, de modo que voltaram seus clamores por socorro a Neemias. Olha só para você ver. Esse primeiro grupo era o grupo que a gente fala aqui, que eram os mercadores e os trabalhadores. Esse povo, teoricamente, era um povo que comercializava as coisas naquela época. Mas eles começaram a se ver em dificuldade. Poxa, se os mercadores, os que tinham a mercadoria para vender, estavam em dificuldade, é porque o resto do povo, então, esses aí já estava passando fome há muito tempo. Estava passando por dificuldade há muito tempo. E aí nós temos o segundo grupo, que era os fazendeiros. Olha para você ver o clamor dos fazendeiros. Olha.
segundo grupo dos fazendeiros era constituído por proprietários de terra que haviam hipotecado suas propriedades a fim de comprar alimentos. As nossas terras, as nossas vinhas, as nossas casas empenhamos para tomarmos trigo nesta fome. Está lá em Neemias capítulo 5, verso 3 que nós lemos. Esse grupo de fazendeiros também estava passando por dificuldades. Tanto as terras, quanto as vinhas, quanto tudo que eles tinham estava sendo empenhado em prol de comprar comida para poder fazer o quê? Matar a fome. Agora veja bem, o terceiro grupo. O terceiro grupo era o seguinte, os que sofriam com os impostos. Olha para você ver como é que foi o clamor deles que estava lá em Neemias capítulo 5, verso 4. Está dizendo o seguinte, o terceiro grupo das pessoas eram aqueles que estavam tomando dinheiro emprestado para pagamento de altos impostos ao rei da Pérsia, com penhora de suas colheitas, sem possibilidade de pagamento, sendo forçados a venderem seus filhos como escravos. No tempo de Neemias, a tensão social chegou a tal ponto que os israelitas vendiam-se a fim de resgatar suas dívidas. Algumas acabaram por entregar suas filhas como escrava a povos estrangeiros. Olha para vocês verem. Então nós temos aqui a divisão de três grupos que clamavam diante de uma crise pesada que os judeus viveram naquela época de Neemias. O grupo dos mercadores e dos trabalhadores, o grupo dos fazendeiros e também o grupo daqueles que sofriam com grandes impostos, né? Aí, ó, a gente vai entrar num segundo tópico que chama as causas da desunião entre os judeus. Olha para vocês verem. Primeiro, a avareza dos mais ricos. Olha para você ver como é que uma sociedade ela começa a passar por dificuldades porque os pensamentos desiguais e desequilibrados começam a tomar conta daquela sociedade. Em função disso, aquela sociedade como um todo começa a passar por dificuldades. Olha para você ver. A avareza dos mais ricos. A avareza dos nobres e magistrados foi perceptível. Aí está lá, ó, usura tomais cada um de seu irmão. Para você ver. Está lá no Neemias capítulo 5, verso 7. O apego demasiado às riquezas fez com que os ricos oprimissem seus irmãos, cobrando altos juros, atitude proibida por Deus. A lei de Deus, em várias partes na Bíblia, que fala que nós, se emprestarmos dinheiro, não vamos cobrar juros com usura, não, com o exacerbado, não vamos explorar daquela pessoa que nós estamos emprestando dinheiro, entendeu? Então aí a palavra do Senhor nos diz muito sobre isso. E aí aqui, continuando, olha, a lei de Deus estava sendo violada e os pobres ficando cada vez mais endividados. O exército de Sambalate era menos perigoso do que a avareza dos nobres. A avareza é um pecado, né, que submerge os homens na perdição e na ruína. Olha para você ver que coisa. Veja bem que quando a gente tem alguém que quer tirar muito, é porque está tirando de alguém que não tem quase nada. Ou seja, existe um desequilíbrio. Repara bem para vocês verem que eles falam, não, a grande parte da riqueza da Terra está na mão de 0,3% da sociedade mundial. É verdade. Agora veja bem, a grande parte está com 0,3%, agora vocês imaginam a outra enorme parte que está na pobreza. Por quê? Se tem gente que tem demais, é porque tem gente que tem de menos. Essa questão de a gente ter tudo equilibrado é algo que deveria prevalecer no reino de Deus. Mas, no entanto, olha para vocês verem, nós estamos vivendo isso agora na pandemia aqui, onde as pessoas estão sofrendo, perdendo seus parentes, muitos estão sofrendo nos leitos de hospitais, muitos estão, na verdade, passando por problemas financeiros, às vezes não conseguem, por exemplo, pagar um teste do Covid-19, e aí esse que não tem dinheiro para pagar o teste, né, se vê lesado. Por que ele é lesado? Porque ele é pobre demais, não tem dinheiro para pagar o teste, porque o outro ali é rico demais, porque roubou superfaturando os respiradores. Quer dizer, é um negócio assim que
O cara está ganhando muito é porque, na verdade, tem do outro lado alguém que está deixando de ganhar. Então, existe esse desequilíbrio. E esse desequilíbrio ele causa um problema, um cancro na sociedade. Isso nos atrapalha em muito, né? Uma outra causa de desunião, né, é a indiferença. O sofrimento, deixa eu melhorar aqui a minha folha. O sofrimento dos menos favorecidos parecia não incomodar a classe rica. Embora todos fossem compatriotas judeus, alguns tiveram de ir ao extremo e vender a si mesmos e os filhos como escravos. Essa indiferença é questionada pelos judeus pobres que, ao verem seus filhos sendo vendidos como escravos, aos judeus que eram melhores de financeiros, argumentavam: nós somos da mesma carne como eles, nossos filhos são tão bons como os deles, e eis que sujeitamos nossos filhos e as nossas filhas para serem escravos deles, né? Ainda que legítimo, vender os irmãos era algo desumano e, por esta razão, o plano de Neemias era acabar com esta prática injusta entre eles, já que uma das razões que levou o povo à pobreza foi exatamente a exploração dos judeus ricos. Restituí-lhes hoje, vos peço as suas terras, as suas vinhas, os seus olivais e as suas casas, que vós exigis deles. Isso está lá em Neemias capítulo 5, verso 11. Ou seja, veja bem, Neemias ele teve que ter o trabalho de ordenar com que tudo aquilo que havia sido retirado daquele povo por causa da indiferença, e indiferença provoca desunião no povo. Neemias queria combater essa desunião, então ele trabalhou em 3 frentes. Foi só 3 mesmo. Não, trabalhou em 3 frentes. Ele trabalhou na frente da avareza, daqueles que eram mais ricos e ficavam explorando os mais pobres. Na indiferença, daqueles que eram mais ricos e acabavam comprando os filhos e as filhas como escravos, os filhos dos pobres e das pessoas menos favorecidas como escravos. E também Neemias teve que atuar na falta de temor a Deus. A falta de temor a Deus, Neemias teve que trabalhar de maneira enfática, repreendendo os nobres. Não é bom o que fazeis, porventura não devíeis andar no temor do nosso Deus? Isso está lá, Neemias capítulo 5, verso 9. A falta do temor a Deus e a sua lei fez que os pobres fossem ignorados a ponto de passarem fome, juros exorbitantes fossem cobrados dos seus irmãos fossem vendidos injustamente como escravos e o nome de Deus desonrado entre os gentios. Olha para você ver, os judeus permitiram com que o nome de Deus fosse desonrado entre gentios. Para que eu vou aceitar esse Deus aí, esse Deus que deixa vocês passar fome? Para que eu vou aceitar esse Deus aí que faz com que vocês briguem entre si e os ricão ficam comprando os filhos dos pobres aí como escravo aí? Escravidão naquela época, irmão, não é escravidão só para trabalho, não, tá? Era para explorar tudo. E aí, meu querido, a gente começa a pensar o seguinte, que Neemias ele teve que atuar dessa forma naquela sociedade para poder acabar com essas causas da desunião. E para ele acabar com essas causas da desunião, ele teve que adotar algumas medidas. Que medidas foram essas que Neemias teve que adotar para poder acabar com essa desunião do povo, né? Dadas aí aquelas causas que eu falei, avareza, indiferença, falta de temor a Deus, né? Então, Neemias ele teve que adotar algumas medidas. Olha só para vocês verem. Quando a comunhão dos santos em Israel era quebrada, instalava-se a injustiça social, a opressão e a violência. Ao ouvir o clamor do povo contra os nobres e magistrados, Neemias agiu de forma imediata e justa a fim de remover toda a injustiça e opressão em Jerusalém.
como líder habilidoso, Neemias percebeu que a desigualdade social e econômica ameaçava a estabilidade da comunidade e lhe inquietou tomar algumas medidas. Vejamos que medidas são essas que Neemias teve que tomar. Olha para vocês verem. Neemias considerou no seu coração, está lá em Neemias capítulo 5, verso 7, nós lemos, ele considerou no seu coração a atitude opressora dos judeus ricos, que aborreceu profundamente a Neemias. Ouvindo eu, pois, o seu clamor e essas palavras, muito me aborreci. Apesar de irado, a primeira atitude de Neemias foi refletir o que deveria fazer. E considerei comigo mesmo no meu coração. Ou seja, ele parou para pensar, ele não foi chegando e agindo de acordo com as coisas que ele via ali, não. Ele teve um momento de racionalidade e pensou ali o que ele deveria fazer, né? E aí, a possibilidade sobre alguém ou sobre si. Não, peraí. A palavra considerar significa olhar, fitar com atenção e minúcia, refletir sobre alguma coisa de fato, sobre a possibilidade, sobre alguém ou sobre si mesmo. Isso é o que Neemias fez lá, quando ele falou, considerei comigo mesmo no meu coração, né? Neemias, como era um homem de oração, né? E é provável que nesse inteirinho, ou seja, nesse intervalo de tempo aí, tenha buscado a direção de Deus. Aprendemos com Neemias que nunca devemos deixar de ser levados pela ira. Aí, bacana, nós vamos aprender isso lá nos próximos Zooms que nós vamos fazer aí, né? Sobre as questões dos temperamentos, como é que nós devemos controlar os nossos temperamentos. E aqui já começou a falar para nós, olha, não devemos nos deixar ser levados pela ira, mas agir de forma racional e equilibrada, né? Já diz o proverbista lá, não é bom proceder sem refletir, né? E peca quem é precipitado. A segunda medida que Neemias toma para poder acabar aí com aquela desunião do povo, né, era repreender os opressores. Neemias chegou e repreendeu os opressores lá. Ele chegou e falou, olha, vocês não podem fazer desse jeito que vocês estão fazendo, não. Isso que vocês estão fazendo aí não me agrada, não. E aí, tá dizendo aqui o seguinte, olha, depois de ouvir o clamor do povo e considerar no seu coração o que deveria fazer, Neemias vai ao âmago do problema, ou seja, ele vai lá profundamente no problema, aquilo que realmente estava causando o problema. Gente, terça-feira, bravo, desculpa aí, viu? Mas é assim mesmo, cansaço pega. Mas vamos lá. Neemias sempre destacou, deixa eu ver se é aqui mesmo que eu estou. Aqui mesmo que eu estou. Neemias sempre destacou que como um homem sensível e levava em consideração o sofrimento do povo, né? Diante de uma assembleia convocada por Neemias, os nobres magistrados são repreendidos por estarem cobrando juros nos empréstimos e violando a lei de Deus e levando o povo à miséria. Neemias, que conhecia a palavra de Deus, ele chama aqueles nobres que estavam cobrando juros lá exacerbados do povo pobre e falou, o que vocês estão fazendo não está certo diante de Deus, isso não me agrada e com certeza também não agrada a Deus, portanto vocês têm que parar com esse negócio. Então, quais foram as medidas que Neemias adotou? Ele adotou que ele deveria realmente cuidar para que o povo não trabalhasse com aquela desigualdade social, por isso estava sendo provocada a desunião, e aqueles que eram os avarentos estavam cobrando muitos juros de forma injusta lá dos irmãozinhos, próprios irmãos judeus, né? Aí, vamos lá, vamos continuar. Neemias ainda, como medida que ele adotou, pediu que os pobres fossem restituídos dos seus bens. A fim de amenizar o sofrimento do povo, e culpados da usura, os culpados de usura deviam devolver a
propriedade confiscada àqueles que não podiam pagar os empréstimos de volta, bem como devolver os juros cobrados. Os nobres concordaram de fazer a devolução e cessar seus atos de ganância, o que foi confirmado em juramento diante dos sacerdotes e de um ato simbólico de Neemias. Os hebreus não podiam emprestar com usura para os seus irmãos. Quando da colheita, eram obrigados a deixar os mais pobres as respigas. Foi o que aconteceu com a moabita Ruth. Irmão, pensa num líder que teve sucesso na sua negociação, foi o Neemias. Chamou todo mundo e falou, olha, o que vocês estão fazendo não está correto, vocês estão explorando demais dos pobres, e os pobres que vocês estão explorando são os judeus, nossos irmãos, fazem parte do mesmo corpo. Então, não é possível que vocês vão continuar fazendo isso. Deus não aprova esse comportamento, e será que vocês vão continuar com esse comportamento horrível de vocês? Aí, o que acontece? Os nobres acabaram se tocando e então conseguiram evitar. Não é evitar, é cessar tudo aquilo que eles estavam fazendo, cobrando de forma exploratória juros das pessoas mais pobres, dos judeus mais pobres. E não só isso foi acertado com Neemias, mas também a devolução das terras, das vinhas, de tudo aquilo que eles tinham, e ainda mais um pouco, ainda deixava as coisas acontecerem nas suas plantações, para que fosse respigado e deixar algumas sobras para que aqueles mais pobres viessem catando as espigas lá, os restos, para que pudessem aproveitar nos seus celeiros, né? Então, irmãos, é muito interessante que a gente vê nesse estudo que houve uma desunião bastante grande no povo que veio, né, do exílio, né? O povo tinha sido exilado e esse povo volta então para Israel, e esse povo, quando volta para Israel, eles ficaram lindos, maravilhosos lá durante um pouco tempo. Depois eles começaram a se desunir porque estava havendo uma desigualdade social bastante grande por causa de ricos demais e pobres demais. Esses ricos demais cada vez explorando mais os pobres, e a desunião entre o povo foi só ficando maior. Consequentemente, Neemias entra para poder fazer a atuação dele, e quando ele entra para fazer a atuação dele, ele consegue consertar esse cenário de desunião, trazendo isso para a união. Isso me faz refletir, e eu gostaria de que você também refletisse, que ali não tinha judeus, tinha seres humanos. Tinha judeus, mas os judeus eram seres humanos. E nós também somos seres humanos. Se nós não vigiarmos, irmãos, nós vamos ficando cada vez mais gananciosos, nós vamos ficando cada vez mais egoístas, nós vamos ficando cada vez mais exploradores, e todas aquelas pessoas das quais a gente quer tirar proveito, a gente vai tirando. O mundo está assim dessa forma hoje. O mundo está assim dessa forma hoje. Eu e você hoje, nós pagamos impostos, né? Mas de uma forma extremamente exploratória, né? Um Brasil que se fala, não, nós temos aqui a democracia, que nada, nós temos uma monarquia disfarçada de democracia, onde o rei, o todo-poderoso, fica ali, que é os políticos, né? Que eles são a figura do rei, e pelo fato deles terem essa figura do rei, eles automaticamente, nós, os súditos, automaticamente é que mantemos aquele povo lá daquela forma tão vamos dizer assim, vida abundante, né? Vida onde eles têm um monte de coisa que nós que pagamos impostos não temos direito a ter. Olha para você ver que coisa. Isso é uma monarquia, onde nós alimentamos o grande palácio, munimos o grande palácio com o nosso dinheiro, e nós mesmos não conseguimos aproveitar o dinheiro que temos, porque muito dos nossos dinheiros não conseguem comprar aquilo que a mordomia que aqueles palácios têm. Isso, eu diria que é um absurdo, uma desigualdade que é tão grande, tão desigual quanto foi aquela desigualdade lá da época de Neemias. Mas vamos ver o que na verdade, Neemias fez
considerada a importância da união da igreja nesse aspecto. Vamos lá. A semelhança dos que voltam do cativeiro, a igreja primitiva vivenciou em uma união singular. Entretanto, não demorou muito para surgirem focos de desunião entre os membros. Isso aconteceu e acontece porque a igreja é composta de pessoas falhas e sujeitas a fraquezas. Todavia, o desejo de Jesus é que vivamos em união, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam em nós. Isso está lá em João capítulo 17, verso 21. Olha para você ver que coisa bacana. Então, Jesus Cristo e Deus, eles querem que nós sejamos unidos com Ele, num só corpo, numa só visão, num só pensamento, num só caráter, em tudo aquilo que é de Deus. Deus quer que nós também herdemos e pratiquemos tão quanto eles fazem, como Deus faz. Mas acontece que nós, aqui nós lemos, nós somos falhos. Nós devemos então entender que nós temos que procurar alguma coisa, alguma saída para que nós consigamos melhorar as nossas atitudes e não sermos assim tão falhos e desunidos do jeito que somos. Eu digo do jeito que somos, gente, mas é o mundo, a humanidade atual, tá certo? Então vamos supor, vamos continuar aqui. A união produz bênção e vida. Quando vivemos em união, o óleo e o carvalho, símbolos do Espírito Santo, é derramado sobre nós. O óleo e o orvalho, símbolos do Espírito Santo, é derramado sobre nós, trazendo bênção e vida. Aí, tem uma parte lá do Salmo 133, 3, que fala o seguinte, olha, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre, né? É importante também destacar que o orvalho é relacionado à fertilidade, enquanto a unção com óleo é associada à fragrância, né? Pois a união do povo de Deus é boa e agradável. Quando vivemos em união, estamos testemunhando ao mundo poderosa realidade de amor de Deus. Aí a gente vê aqui, olha, para que o mundo creia que tu me enviaste. João capítulo 17, verso 21. E está lá, o nome de Cristo é honrado quando o crente é honrado quando o crente não toma parte em questões que tragam divisão, evita fofocas e trabalha com esforço e humildade na obra de Deus, ouvindo e obedecendo os seus líderes. Olha para você ver que bacana. Crente que é crente bom mesmo, crente que leva as coisas ali com verdadeiro temor ao Senhor, ele não trabalha onde há divisão, não provoca divisão na igreja, não fica fazendo fofoquinha e sempre se esforça para que dentro da igreja haja união. Eu louvo a Deus porque, para honra e glória de Jesus Cristo, dentro da nossa igreja há muita união, né? Eu louvo a Deus porque dentro da nossa igreja, nós cada dia mais, nós temos vivido a cooperação, o espírito cooperador de todos vocês, ele é muito, muito maravilhoso. E então, graças a Deus, que essa palavra de união, ela tem sido bênção na nossa vida, sim, para a honra e glória de Jesus. Se a união aqui é provocada pelo óleo da unção e o orvalho, eu quero dizer para vocês que nós temos sido ungidos com o óleo da unção e refrescados com o orvalho do Senhor. Amém? Então, continuando aqui, atitudes que contribuem para a união da igreja, né? O apóstolo Paulo exortou a igreja a viver em união. Sejais unidos, é o que ele disse lá em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Na Bíblia, encontramos várias atitudes com os que contribuem para que seja mantida a união entre os membros da igreja. Notemos, ter o mesmo sentimento, primeira atitude, temos que ter o mesmo sentimento, né? Está lá em Filipenses capítulo 2, verso 2, Filipenses 4, 2, tem uma série de informações na Bíblia que fala que nós temos que ter o mesmo sentimento.
Outra coisa que nós precisamos fazer, atitudes que nós devemos tomar, considerar os outros como superiores a nós mesmos. Nenhum de nós deve ser soberbo bastante para poder falar, eu sou melhor que o fulano, que o ciclano, é porque eu é que tenho, é porque eu é que faço. Nada, gente, nada, nada. As pessoas são superiores a nós, porque quando a gente consegue pensar dessa forma, nós entramos com a atitude de servo. E quando nós entramos com a atitude de servo, nós agradamos muito ao Senhor Jesus. Amém? Nós devemos nos preocupar com o bem-estar do próximo. Não é verdade? Essa é uma atitude que traz a união na igreja. Nós devemos seguir o exemplo da humildade de Cristo, outra atitude que traz a união da igreja. Devemos socorrer as pessoas nas necessidades. Oh, que maravilha! Nós, até então, nós temos feito todas essas coisas, né? Isso tem nos ajudado muito. No que depender de nós, viver em paz com todos, né? Temos que fazer um esforço para viver em paz com todas as pessoas. E aqui está cheio de referência bíblica, viu, irmãos? Outra coisa também é não fazer acepção de pessoas. Não é porque o fulano, o ciclano, o Bertrano tem mais dinheiro, tem menos dinheiro e tal, que ele vai ser muito mais bem tratado que nós. Não é porque o fulano, o ciclano, o Bertrano também não tem dinheiro nenhum que eu vou deixar ele lá ser maltratado. Não, em momento algum. Todos nós somos iguais. Não é dinheiro que vai fazer a diferença entre nós, não, irmão. Não é dinheiro, não. O que faz a diferença entre nós é, na verdade, aquilo que nós temos aqui no coração, que é o nosso Deus. E quando nós todos agimos em prol de tudo aquilo que o nosso Deus tem nos ensinado, não haverá diferença entre os povos de Deus. Não, não, em momento algum. Todos agiremos da mesma forma. Tá certo? Uma das outras atitudes que nós devemos ter é não pagar mal com mal. Ora, o que nós temos no coração? Deus, ele nos chama a fazer as coisas de forma que nós façamos sempre o bem. E se alguém faz o mal para nós, irmão, não deve ser feito mal para eles, não. Tá certo? Devemos pagar o mal com o bem. Amém? Outra coisa também é exercer o amor fraternal. Olha, não é fácil amar o irmão, não. Não é fácil amar o irmão. É fácil amar o irmão que é bacaninha, não dá problema, fica só rindo, brincando, te pede dinheiro emprestado. Isso aí, e o que é problema, né? Não é pegar o dinheiro emprestado, é não pagar. Tá entendendo? Então, nesse aspecto aí, é fácil demais amar o irmão quando ele é bonzinho demais. Agora, pega um irmão problemático para você ver se é fácil amar aquele sujeito. Agora, amar aquele sujeito não significa gostar dele, não. Amar, você pode amar, pode orar por ele, pode pedir para que Deus ajude a ele a ser transformado, né? Agora, gostar dele é outra coisa. Tá certo? Outra coisa. Uma outra atitude que nós podemos ter aqui para a gente ter sempre a união é praticar o perdão e a misericórdia. Isso é fenomenal. Ah, você é de Jesus? Então, obrigatoriamente, é lei para você, tem que praticar o perdão e a misericórdia. Amém? Outra coisa, suportar, corrigir e restaurar os mais fracos na fé. Tem gente que está caindo pelas tabelas aí, né? Tem gente que se ficar 2 dias sem ir na igreja, pelo amor de Deus, ele desvia. Tem crente bom aí que se ficar 1 ano sem ir na igreja, não desvia em momento algum. Mas tem uns crentinhos aí que eu vou falar com vocês, fraquinho demais na fé, andando de muleta. E nós precisamos chegar e suportar esses crentinhos que estão andando de muleta aí. Porque o que acontece? Hoje é ele que está na fraqueza, amanhã pode ser eu. Então, se eu o ajudo hoje, certamente eu estou semeando para que, se amanhã eu precisar colher alguma coisa, ele estaria ali para me ajudar a caminhar também. Tá certo? Porque o que se planta colhe. Então, nós devemos ajudar aqueles que são os mais fracos na fé, né? E, por último, andar em espírito. Nós temos que andar em espírito o tempo inteiro. Porque quando a gente anda em espírito, automaticamente o próprio espírito ele vai nos ensinar a fazer uma série de coisas, né? O próprio espírito vai
nos mostrar cada vez mais o que temos que fazer para sempre andar em união no corpo de Cristo. E finalizando aqui a conclusão, a gente lê da seguinte forma: concluímos nessa lição que quando há injustiças sociais e desordens no meio do povo, a desunião aparece rapidamente. Neemias foi usado por Deus para levar os judeus a manterem-se unidos em um só propósito. Semelhantemente, a igreja nesses últimos dias precisa de união e uniformidade para que a obra de Deus continue sendo edificada e muitas vidas possam ser alcançadas. Amém? É exatamente isso que nós devemos fazer. É exatamente isso que nós devemos buscar. Unir cada vez mais. Devemos ser unidos. Eu vejo que, graças a Deus, a nossa igreja tem praticado essa união sempre, né? Só não temos sido mais unidos porque a pandemia não tem deixado. Mas, para a honra e glória de Jesus Cristo, aquilo que nós temos condição de estar fazendo para sermos unidos, ali nós estamos fazendo. Amém? Vamos continuar dessa forma. Tente lembrar-se de tudo aquilo que foi falado hoje. Busque união no Senhor Jesus. Busque união no corpo de Cristo. Não vamos achar que nós devemos tirar vantagem em cima do nosso próprio irmão em momento algum. Muito pelo contrário. Vamos deixar alguma coisa de lado para que ele possa se desenvolver. Porque quando a gente cede espaço para que o outro desenvolva, automaticamente a gente está plantando alguma coisa na vida dele que se chama bênção. Amém? Vamos abençoar as pessoas, é o que eu falo com vocês, tá? Em nome de Jesus. Ficamos por aqui hoje, vamos orar para que o nosso Deus possa nos ajudar, nos abençoando. E mais uma vez, relembro aqui, peço desculpas a vocês pelo fato de estar falando baixinho, pelo fato de estar gravando dessa forma, mas é porque lá na igreja deu tudo errado. E aí agora eu já falo para vocês, já são 22h10, né? Por isso que eu estou aqui falando mais baixinho, porque aqui eu estou mais perto de janela de vizinho, tem uma série de coisas. E a gente tem que considerar isso aí como respeito a todos aqueles que estão perto de nós. Amém? Fiquem com Deus, que o Senhor Deus nos abençoe e nos guarde. Mas vamos orar, né? Deus, em nome de Jesus, eu quero agradecer ao Senhor mais uma vez pela oportunidade de esclarecer conosco aqui as coisas que são relacionadas à desunião da igreja e todas as medidas que devemos tomar para que consigamos ter união na nossa igreja. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, porque a nossa igreja, esta palavra de desunião não cabe na nossa igreja. O que cabe na nossa igreja cada vez mais são as bênçãos trazidas pela união, porque para a honra e glória do Senhor, nós somos muito unidos, sim, Senhor. Então eu quero dizer para o Senhor que, em nome de Jesus, toda e qualquer pessoa que estiver pensando em desunião na nossa igreja, que tenha o pensamento quebrado, que ele possa verdadeiramente se voltar para um pensamento de união, para que não venha estragar em momento algum a comunhão que nós temos tido com todos os nossos irmãos. Ó Deus, em nome de Jesus, que nós todos possamos cada vez mais pensar de uma forma unificada, agir de uma forma unificada, e todas as nossas ações devem ser pautadas em tudo aquilo que o próprio Cristo tem nos ensinado, para que consigamos fazer parte do corpo de Cristo, sendo Ele o cabeça que vai nos guiar por meio do Teu Santo Espírito. Por isso, Pai, muito obrigado. Continue nos abençoando, permitindo com que nós sejamos essas pessoas que estarão sempre unidos, mas unidos num só propósito, que é o propósito de andar, propagar a Tua palavra e sermos abençoados pelo Senhor. Muito obrigado, Senhor Deus, é o que nós te pedimos, agradecidos desde já, no nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Irmãos, que o Senhor Deus seja com todos vocês, cada um nas suas casas continuem tomando cuidado, que precisamos cuidar lá do Covid-19, viu? Fiquem com Deus, Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. Nos vemos aí. Lembrando que na próxima sexta-feira não tem Zoom, porque eu vou viajar amanhã, e aí, viajando amanhã, automaticamente eu fico sexta-feira fora de alcance, que eu, na verdade, vou trabalhar numa fazenda,
E então lá não tem sinal de celular, que é muito bom para a gente poder fazer um vídeo, né, com câmeras e tudo. Então vai ser mais complicado. Então nessa próxima sexta-feira não temos Zoom, mas na outra sexta-feira nós já vamos começar aí aquela série de temperamentos que nós acertamos já que vamos fazer, ok? Conto com vocês o tempo inteiro em todas as situações de reunião da nossa igreja, para que mais uma vez a gente possa comprovar e provar que a união faz parte da nossa igreja. Amém? Fica com Deus, Deus abençoe vocês, amamos muito vocês e temos muita saudade de cada um de vocês, viu? Deus abençoe cada um, em nome de Jesus.